voltando aqui, falando sobre o segundo critério. Patrícia, antes de falar do segundo critério, eu demorei porque eu estava apanhando, porque eu te falei, né? Meu celular tá uma bênção. Antes de falar do segundo critério, eu queria falar sobre uma coisa muito importante, que é sobre a questão da estética da redação. Porque, assim, Sim, antes de o corretor pegar a redação do aluno para poder fazer a correção de acordo com 5 critérios, ele vai avaliar o aspecto estético. E você sabe que a estética, ela convence. Muitas vezes, se a gente pegar vamos fazer uma alusão aqui com comida, né? Às vezes você olha para um prato, ele está tão bonito que ele já se torna gostoso só de você olhar de tão bonito que está a sua apresentação. Então a estética, ela tem que ser assim também. Ela tem que agradar os olhos, ela tem que encher os olhos do corretor. Então, uma redação que apresenta uma estética bacana, ela já vai abrir ali vai chamar a atenção do corretor para que o aluno tenha uma boa nota. É o primeiro caminho, é o primeiro passo, hein, gente? Então, essas letras aí, ó, corretor não tem bola de cristal, não é adivinha, não é mãe de santo para adivinhar o que você escreve, não. Porque tem aluno, pelo amor de Deus, parece que escreve com o pé. Acha que professor tem bola de cristal, é mãe de santo. Então, é muito uma das coisas importante. que eu fiz, né, quando eu tava fazendo o Enem, minha letra é muito desenhada, não sei se você lembra. Então, assim, Lembro. para não correr risco de escrever ali e o corretor não entender, porque eu falo muito sobre isso, né? O texto ele tem que se defender sozinho. Ah, mas eu quis dizer isso. Não, o seu texto ele tem que se autodefender, entendeu? Sim, Então, já que sim. você não vai estar lá do lado do corretor, é melhor, né, buscar meios para não ter nenhum problema. Então, o que que eu fiz? Eu tinha um amigo meu, que era o Gabriel, né, que ele era de uma série anterior à minha, e ele tinha uma escrita que era aquela letra bloco mesmo, sabe? Rapaz, comecei a fazer. Ficou Dava para entender. idêntica. Sim, ficou idêntico. Eu copiei Muitas vezes na eu cara achava que dele. ele fazia para você e que você fazia para ele. Eu lembro disso também, tá? Só para deixar registrado. Viu, Franco? Droga. Você fazia isso. Ela Então, me gente, descobriu, Franco. pois é, eu ficava assim, meu Deus, quem fez? E detalhe, a questão como ele também tinha uma destreza muito grande para escrever, falei, não, gente, aqui foi a Patrícia. Aí, olha, não, foi o Franco. Então, é muito importante que a letra seja legível. Isso aí são memórias, né, Patrícia, de um ensino médio bem Sim, louco. isso mesmo, viu, Então, Ana? Era letra bastão. isso, exatamente, letra bastão, também conhecida como letra de forma. Então, gente, a estética ela é muito importante, porque o corretor ele tem que sentir, pô, esse texto tá bonitinho. Então, alinhamento, cuidado com a separação silábica, né? A translineação, ela é muito importante. Pelo amor de Deus, gente, consoantes iguais, ficam uma na linha de cima, outra na linha de baixo, né, gente? RR, RC, pelo amor de Deus, isso aí é o básico do básico. Então, a translineação ela é muito importante. A letra legível é muito importante, o alinhamento lateral e o alinhamento do parágrafo também é tudo muito importante. Então, assim, é interessante que você tenha uma uniformidade. Se você tem, por exemplo, a redação do Enem são 30 linhas, né? É o máximo de 30 linhas. Tem aluno que escreve 15 tá bom, professora, 20 tá bom, professora. Dá vontade de dar uns cascos no moleque desse, porque terceiro ano, querer escrever 15 linhas, pelo amor de Deus, mas fazer o quê, né? Então, assim, se você pensa numa redação de 30 linhas, você faz uma redação de 4 parágrafos, por exemplo, a gente sabe que a introdução e a conclusão elas são menores do que os parágrafos do desenvolvimento, da argumentação. Então, você faz ali, ó, uma introdução com 7 e uma intervenção à conclusão da sua redação, conclusão entre aspas, né? Que a gente é uma proposta de intervenção. Então, você coloca ali 7 no início, 7 no final, e os dois de desenvolvimento com 8. Então, você tem ali as 30 linhas, um texto bonitinho, você olha ali, padrão, sabe, bonitinho, os parágrafos ali bem uniformes, o corretor já vai olhar, opa, mas isso aqui tá bonitinho demais, então ele já vai ficar até mais contente para corrigir sua redação. Então, uma das dicas que, assim, com a vida a gente vai adquirindo, antigamente eu usava o dedão, né, gente? E aí um dia eu tava numa específica de redação que relevava, vão ser nossos parceiros aí Beijo, nas próximas Felipe. lives.
Sim, e aí ele me explicou e é uma dica fenomenal, gente. Pega aquela partezinha da caneta, sabe, que a gente sempre fica colocando na boca e quebra, e coloca para Colocar medir assim, e tem um espaço perfeito. Isso, exatamente isso. aqui, ó. Esse espacinho aqui, ó, gente. Você coloca lá, porque todo mundo vai com caneta, todo mundo compra caneta nova, foi pro Enem, né? Aí você vai lá, É tudo tem verdade. as tampinhas. Você bota lá a canetinha lá, esse espaço aqui dá aproximadamente 2 centímetros de recuo de parágrafo. Todo você vai colocar, vai estar ali, ó, milimetricamente igual, bonitinho, organizadinho, padrão. Vai ficar Com bonito. manhas. Uhum. Teve uma pergunta aqui, que é do IFTO de Porto Nacional, que perguntou aqui. Tira a dúvida acerca do traço na separação silábica no final da linha. Coloca-se o traço do lado ou abaixo da palavra? Essa é a questão da translineação, tem alunos que colocam, né, ao lado, como se fosse um hífenzinho, tem alunos que colocam embaixo. Então, essa questão da translineação, da divisão silábica, muitos alunos, engraçado, muitos alunos não conhecem a palavra translineação porque os professores de língua portuguesa, vou puxar a orelha, não trabalham, só fala separação de sílaba, no máximo divisão silábica, gente, é translineação, tá, gente? Muitos alunos não conhecem essa palavra, translineação. Então, quando você terminou a palavra no final da linha, né, para você não ultrapassar a margem, não ficar aquela coisa feia, porque mesmo que você escreva lá, seja manuscrito, né, tem que ter um padrãozinho assim conforme a BNT também. A gente não pode ultrapassar porque fica feio também, compromete a estética. Você vai colocar ela, você pode colocar, na verdade, você pode colocar ela tanto em cima, como você pode colocar ela embaixo também, tá? Essa questão do tracinho, ela é opcional, na verdade. Ah, mas há gramáticos, né, que defendem que ela tem que ser embaixo, porque para não ser confundida com o hífen. Só que, então, é mais ou menos assim, ó, a translineação, ela funciona assim. Quando você vai separar uma palavra, você vai dividir a palavra, em que essa palavra, quando dividida, você coloca na parte inferior da linha uma parte, em um trecho em que ela forma uma palavra, uma nova palavra, você não pode dividir, você separa ela antes, tá? Por exemplo, na palavra, vamos pensar aqui. Ai, nossa, veio uma palavra tão feia na minha cabeça, que coisa feia, gente. Eu sou de língua portuguesa, veio uma palavra tão chula. Mas digamos assim, corte o tomate em rodelas. Rodelas, um exemplo. Aí você vai lá e coloca ro, aí tracinho, delas embaixo. Delas é o quê? Delas é um pronome. Então, ali vai causar uma certa confusão. Então, é melhor que você não separe ela e coloque ela embaixo, tá, gente? Então, isso é muito importante para não causar essa confusão e achar que é uma nova palavra. Porque às vezes o seu tracinho pode ficar muito pequenininho, o corretor não perceba e causar também uma duplicidade de sentido. Isso é Sobre essa questão importante. do tracinho muito pequenininho, também tem aquela questão, né, da acentuação. Que às vezes a pessoa Uhum. coloca um ping tão fraco ou então uma acentuação tão fraca que você não consegue perceber. E como eu já disse anteriormente, seu texto tem que se defender sozinho. Se ele não percebe isso, então ele vai passar como se você tivesse esquecido, né, de fazer a acentuação Exatamente. adequada da palavra. Tem que estar ali, tem que ser claro. Tem pessoas que a acentuação. Gente, eu só aproveitar, você falou de acentuação, só para também chamar a atenção para uma questão que muitos alunos terminam o ensino médio sem saber. O uso do tio, ele é somente na primeira vogal. Tem alunos que fazem nas duas, né? O ão, o a e o ó, né? O a e o e, é só na primeira vogal, gente. É só no caso, o ão, por exemplo, pão, só no a. Não no a e no ó, não, gente, pelo amor de Deus. A gente Tá, estava falando sobre critérios de avaliação vamos para e dois. Eu abri a questão segunda. da estética porque é muito importante, porque Sim. eu até gosto sempre quando eu inicio o ano letivo, de falar, eu gosto muito do livro Pequeno Príncipe. E nele fala a questão da dedicação, né? Que o tempo que dedicastes à Rosa, fizera dela única, especial, né? Então, o tempo que você dedica ali para fazer uma redação bonitinha, com uma estética bacana, vai lhe garantir uma nota melhor também, gente, porque a estética ela é importante. Voltemos para o critério 2 agora, né? Sim. Isso, critério 2. O critério 2 ele trabalha a questão da compreensão da proposta da redação, o seu entendimento acerca do tema. E ele também trabalha a questão do seu repertório
sociocultural e a forma como você pode utilizá-lo dentro da redação. Como o seu conhecimento adquirido ao longo dos seus anos de estudo, nas diversas áreas do conhecimento, podem ser utilizados para enriquecer o seu tema. Daí a importância da atenção nas demais disciplinas do currículo escolar. Ederval, um beijão aí. Eu já ia citar a sua disciplina, professor Ederval, grande mestre de história. Muito importante, em todas as aulas de redação, eu sempre bati na tecla de o aluno ter uma atenção especial com as aulas de história, com as aulas de literatura, filosofia, sociologia, porque não só essas, logicamente, mas essas áreas do conhecimento, ela traz para o aluno um enriquecimento muito grande no quesito de repertório cultural, de informações, de conhecimento que podem ser colocados na redação e torná-la assim realmente incrível, né? Então, quando eu citei, por exemplo, se um aluno for trabalhar, por exemplo, a questão do coronavírus, né, da Covid-19, né, vamos falar de modo mais técnico, né, da Covid-19, ele pode citar, por exemplo, a questão das pandemias que o mundo já passaram, inclusive quando a gente pensa na gripe espanhola, né, que também, eu lembro isso há muito tempo, né, como eu falei para vocês, eu comecei muito jovem, né, ou seja, velha, eu lembro que eu trabalhei sobre isso, eu estudei sobre isso nas aulas de história, e isso poderia enriquecer o meu texto, porque eu poderia trabalhar isso nas minhas aulas, ou na minha redação, enriquecendo o meu texto. Então, daí a importância de o aluno ter uma atenção maior nas demais aulas também, na matemática, na biologia, em química, física, tudo, em todas essas outras, todos esses outros componentes curriculares, vocês conseguem tirar informações que podem enriquecer o seu texto. Isso falando no âmbito escolar. Além disso, vocês podem o quê? Na leitura de livros literários, na leitura de revistas, artigos científicos, na leitura de sites de informações, mas sites confiáveis, né, gente? Porque é muito importante. Inclusive, o professor Ederval, eu comentei com a Patrícia, o professor Ederval, mas um outro professor que eu não recordo o nome lá da UFT, fizeram uma live tratando sobre fake news. Hoje em dia, o que mais tem ao nosso dispor são informações. Só que muitas informações, elas são inverídicas, não procedem. Então, a gente tem que ter esse cuidado de buscar fontes confiáveis. Então, o componente 2, o critério 2, ele trabalha exatamente isso, né? O que o aluno sabe? O que ele sabe sobre esse tema? O que ele sabe sobre o tema especificamente, aquela visão micro sobre o assunto, e uma visão macro, que seria o quê? Buscar de outras áreas do conhecimento, buscar, Fred Salomé, isso mesmo, professor Deval, buscar do seu conhecimento de mundo, informações que eles podem trazer para a sua redação e conectar, né, os seus argumentos. Porque, na verdade, quando a gente pensa na competência 2, é por meio dela que eu vou sustentar os meus argumentos, o meu ponto de vista. Porque tudo que eu coloco numa redação, quando eu penso em uma dissertação argumentativa, argumentativo, o nome já diz, eu tenho que trazer argumentos plausíveis, sólidos e consistentes, né? Mas como é que eu vou colocar argumentos consistentes? É utilizando exatamente informações que corroborem aquilo que eu estou dizendo. Eu não estou tirando nada da minha cabeça, não é nada inventado, não é nada criado. Eu estou colocando ali baseado em informações que eu obtive por meio de leitura, por meio de documentários que eu assisti, de um telejornal, de uma revista que eu li, de uma aula no ensino médio, no fundamental que eu tive também. Então, desse modo, é que eu vou enriquecer a minha redação, né? Ampliando o meu repertório sociocultural, que é exatamente mais 200 pontos que eu vou garantir aí na minha redação do Enem. Mostrando que eu entendi o que é pedido, né? Eu entendi qual é o tema, qual é a proposta de redação, o que ele está querendo de mim. É para eu falar sobre o quê? O texto é dirigido para quem? Beleza, eu entendi. O que eu posso colocar na minha redação para fomentar as minhas ideias, para poder enriquecer o meu texto, para poder sustentar as minhas argumentações. Então, é exatamente isso que Quais áreas de conhecimento, né, a gente pode colocar para agregar texto. E aí, agora a gente poderia ir para o critério 3. O critério 3, exatamente. No critério 3, a gente trabalha exatamente o quê? Os argumentos. Exatamente. O que ele vai trabalhar?
a seleção dos argumentos, é justamente o planejamento que a professora Débora, não é? Débora, não é isso? Sim. Colocou lá no início que você também retomou a fala dela. É o meu planejamento. Ali, quais os argumentos que eu vou selecionar para poder colocar na minha redação? Qual é a relação de sentido que esses argumentos têm? Né? A minha progressão temática, ela tem que acontecer. Então, o meu texto, ele está tendo uma progressão temática, eu tô ampliando os meus argumentos, as ideias, eu estou colocando ali de modo que o meu texto seja que ele consiga fluir naturalmente, bem, né? E o desenvolvimento, como eu vou desenvolver esses argumentos. Então, a competência 3, ele trabalha exatamente esse recorte desses argumentos. Eu tenho que saber, porque foi o que você falou, Patrícia, muitas vezes eu sei muito sobre tudo, tá? Eu sei muito sobre tudo, só que eu não posso colocar tudo que eu sei, porque primeiramente não cabe. Eu tenho um limite, eu tenho 30 linhas. Nessas 30 linhas eu tenho que apresentar um tema, eu tenho que desenvolver esse tema e eu tenho que apresentar uma solução, porque geralmente esses temas eles envolvem problemas, né? São assuntos que buscam soluções. Eles trabalham temas de ordem científica, social, política, cultural, né? Então, geralmente eles vêm ali agregado a uma polêmica, a um problema que carece de solução. Então, nesse componente, né, nesse critério 3, eu tenho que selecionar o que dá para eu colocar, o que vai ser bacana. Então, eu vou selecionar, não, isso aqui é bacana, eu não posso deixar de colocar. Não, isso aqui eu posso deixar de lado. Então, é justamente o meu olhar crítico sobre o que vai e o que não vai para o meu texto. Até porque eu tenho que lembrar do meu limite de linhas. Né? Porque se você não tem um limite de linhas, se você sabe muito sobre tudo, você vai colocando tudo que você sabe. Mas ali você tem a questão do limite. Tem um espaço, uma quantidade X de linhas. E para quem gosta de escrever muito 30 linhas, oh meu Deus, é um sacrifício escrever só 30 linhas, né? Então, isso é o componente 3, ele trabalha exatamente isso. O recorte, a seleção dos meus argumentos para garantir essa progressão textual, para garantir a fluidez do meu texto. Então, isso é muito importante. Vamos para o 4? Vamos. Então tá, gente, selecionando bem os argumentos, mais 200. No argumento 4, nós vamos trabalhar justamente o seu conhecimento acerca da estrutura do texto dissertativo argumentativo. Então, por isso que eu falei lá no início que os pilares de uma boa redação para o Enem é você garantir ali um padrão formal da norma culta, você conhecer bem a estrutura dissertativa argumentativa e possuir um bom repertório linguístico e sociocultural. Então, aqui nesse segundo pilar que eu falei para vocês, que é a estrutura da redação, você conhecer esse gênero textual. Então, quando você pensa na dissertação argumentativa, o próprio nome já fala, ela é baseada em argumentos, tá? Então, quando eu penso na dissertação argumentativa, eu penso no quê? No convencimento. Eu tenho que convencer o meu leitor. Eu tenho que persuadi-lo, mostrar que os meus argumentos são consistentes, são plausíveis, são sólidos, eles possuem embasamento, não estou tirando nada da minha cabeça, como eu falei anteriormente, não é nada criado, inventado, são baseados em informações, em dados, né, que são apresentados ali no meu texto. Então, a dissertação argumentativa, exatamente, professor Daival, não argumentar com fake news, exatamente. Daí a importância de procurar fontes confiáveis. Então, é necessário que o aluno ele tenha em mente que os argumentos que ele vai utilizar ali, que ele vai utilizar no seu texto, tem que ser convincente. Ele tem que convencer o corretor de que gente, o interessante da questão persuasiva, muitas vezes tem alunos que eles escrevem algo que você não concorda. Você não concorda com o posicionamento dele, mas eles são tão convincentes, né? São tão convincentes, ele traz para você uma argumentação tão sólida, tão embasada. Pô, vou ter que abrir uma exceção aqui, você realmente tem razão. Eu já tive vários alunos assim, que eles tinham esse poder de persuasão incrivelmente argumentativo, né? Mais uma vez citar aqui o Gustavo, um beijo para o Gustavo. O Gustavo tá fazendo medicina, não é? Sim. É,
pelo amor de Deus, gente, quando eu tiver velhinha, cuidem de mim, viu? Fran, Gustavo, lembrarem dos professores aí, hein? Cuidar da gente. Então, assim, tem pessoas que têm já esse dom natural do convencimento, então se torna mais fácil. Então, é necessário, pessoal, na competência 4, que você mostre ali o seu domínio sobre o gênero textual. Que você mostre, que você conhece que uma dissertação, essa estrutura de texto, ela é impessoal. Você não mostra ali a sua opinião, né? É muito importante. Você ali, você não tem eu, não tem primeira pessoa. O texto, ele é impessoal, uma das principais características do gênero dissertativo argumentativo. Ele é Senão você impessoal. foge, né, do tipo de texto que está sendo pedido. Que, assim, alguns Exato. alunos, inclusive, me colocaram. Ah, mas o que é um texto dissertativo? Primeiro que você vai estar falando, expondo algo sobre algum assunto, né? Você vai estar Exatamente. explanando algum Dissertar assunto. é você falar sobre algo, é você, exatamente, explanar as suas ideias sobre algo. Aí quando você E, pensa assim, no quando a gente... argumentativo, aí ele vai um pouco além de falar sobre. Você fala sobre Sim. defendendo aquilo que está sendo falado, né? Tem alguns alunos que me falam, ah, mas eu tenho que colocar a terceira pessoa? E aí eu relembro muito, né, das nossas aulas de língua portuguesa, quando a gente percebeu que não é só um tipo de texto, não existe só o tipo dissertativo e argumentativo. Então, assim, nós poderíamos ter um texto dissertativo subjetivo, né, que ali iria predominar a escrita em primeira pessoa. Então, se você coloca em primeira pessoa, você pode correr o risco de cair nesse tipo. E aí você está falhando com o que se pede. Se você, por exemplo, coloca, só expõe, né, alguns fatos, você acaba tendo aquela linguagem mais de jornal, por exemplo, que a gente tem, né, que é expositiva. Então, assim, Formativo somente. sim, então quando você vai argumentar sobre, e aí eu até coloco para o estudante pensar um pouco, é muito interessante você escrever em terceira pessoa, porque acaba que a fala não é sua. Alguém fala, mas não é você. Então você se exime da culpa do que você está escrevendo, na realidade, né? Então, assim, Exatamente. Se for algo que você escreveu que a maioria não concorda, gente, não sou eu que estou dizendo aqui. São as informações que eu obtive por meio de informações de jornais, de pesquisas científicas. Não sou eu. Você meio que você foge se da culpa. embasa para falar sobre, né? Por isso que é tão interessante trazer repertório. Porque não acaba que é só uma fala avulsa, né? Você traz dados, inclusive, né? Muitos alunos colocam dados estatísticos, tem alunos que colocam citações de livros, né? Frases de grandes filósofos, para embasar, para enriquecer, fazer aquela cama bonitinha para o seu texto, né? Ele discorrer da melhor forma. Isso aí é verdade, sim. Então, a competência 4 ela trabalha exatamente isso, o quanto você conhece desse gênero e de que forma você está trabalhando, se você está trabalhando a persuasão, né, o convencimento, se o seu texto ele está ali mantendo as características da redação dissertativa, que é exatamente a impessoalidade, né, e também, pessoal, nunca esquecer que os seus textos, a sua argumentação, ela tem que estar sempre tendo um embasamento. O ideal, gente, quando a gente pensa assim no desenvolvimento, o ideal é que porque quando a gente pensa nos 4 parágrafos, né, da introdução, isso falando numa estrutura de 4 parágrafos, introdução, desenvolvimento, né, 2 de desenvolvimento e a intervenção, nos seus 2 parágrafos de desenvolvimento, é interessante que você coloque ali citações ou algum dado, porque eles são microtextos. Eles têm início, meio e fim. Cada parte do seu texto, ele é feito dessa maneira. Você tem que introduzir, você começa ali com a sua tese, você vem, como a Patrícia falou, vem a informação principal, depois as secundárias, mas você tem que concluir. Fechou o primeiro parágrafo. Iniciou o segundo, no caso, o seu primeiro parágrafo de argumentação, você vai começar, você vai colocar os outros argumentos, né? Colocar a citação, é interessante você colocar a citação. Não utilizar. Tem pessoas que, eu utilizei citação lá na minha introdução, já tá bom. Né? O interessante é que se você puder utilizar mais de uma citação, é importante você colocar, enriquece, fica melhor. Su, ficou um pouquinho mais baixo o seu som. 4 seria voltado para os conectivos. Sim, os conectivos também, os elementos, a questão da coesão, da coerência, porque
No texto argumentativo, quando a gente pensa nele, quando você pensa na dissertação, os elementos coesivos, né? E a coesão textual e a coerência, elas são predominantes no texto dissertativo argumentativo. É muito importante que você utilize os conectivos, até mesmo para que você enriqueça, né? E pelo amor de Deus, gente, quando tiver um tempinho, vamos estudar sobre são muitos os conectivos. Tem pessoas que acham que só tem um, dois, três, se limitam só ao de sempre, né? Então, é importante que você tenha um tempinho, faça uma relaçãozinha. Vamos estudar sobre as conjunções, quais são as conjunções, os tipos, quando ela é adversativa, quando é aditiva, alternativa, conclusiva. Tem pessoas que no meio do desenvolvimento taca lá uma conjunção conclusiva. Uai, já está terminando o texto? Né? Então, vocês têm que tomar esse cuidado. A coesão textual, que ela trabalha exatamente esses elementos, né? Para enriquecer o texto, ela é muito importante. Então, as conjunções, o uso dos conectivos é muito importante na competência 4, porque ela faz parte da dissertação, do estilo de texto, né? Do gênero textual. E outra coisa, né, Su? A gente pode colocar aqui que tá o baixinho, texto apenas... Tô falando baixo? Vou falar mais alto, então. Meu Deus do céu, tô com medo de falar alto e sair mais alto ainda. O seu tá bem baixinho. Peraí, deixa eu ver se é um erro aqui. Não sei. Melhorou? Mais ou menos, mas estou te ouvindo. Tá bom. Se a gente for olhar, né, por exemplo, para a origem da palavra texto, ela vem do latim que significa, né, texto, que seria tecido. Então, quando a gente olha ali o texto, né, e o tecido, se fôssemos olhar no microscópio, ele tá assim, né? Professor Tiago Scapini, um beijo, saudades da aula de biologia. Eles estão interligados. Então, um bom texto é que ele se conecta, ele tá realmente conectado, não tem nenhuma lacuna, né? Então, assim, por isso que eu falei anteriormente sobre a questão de uma estrutura cíclica, que é realmente conectada, que ela está interligada. Por isso que é interessante o uso de conectivos, né? E não só preposições, né? Nós temos outras formas de conectar ideias, né? Tem pessoas que acham que conectivos são só as preposições. Conjunções. Então, a gente pode ir para o quinto, né? Sim, sim. Pois é, eu queria saber quem foi o indivíduo que me ligou. Ainda bem que eu nem olhei, porque senão depois ia mandar um... Eita. Como é que a pessoa liga assim pra gente, né, Patrícia? Pois é, olha, complicando aqui. Acontece. Tá, a competência 5, gente. A competência 5... Gente, peraí, só um pouquinho. Aluno ligando. Gente, ex-aluno, pelo amor de Deus, não tá tendo aula, não. Yasmin, vou falar o nome da meliante que tá atrapalhando, tá? A competência 5, ela trabalha o que seria, né, a conclusão, né, que a gente não chama de conclusão porque, como nós falamos até mais cedo, né, na verdade não conclui. Ela é uma proposta de intervenção. Então, como nós falamos, os temas trabalhados no Enem, eles trabalham, é muito característico eles trazerem problemas, né, problemas que necessitam, que carecem soluções, que eles sejam resolvidos. Então, quando a gente pensa na proposta de intervenção, a gente ali, uma coisa muito importante que eu falei com a Patrícia, desde que a gente falou a primeira vez sobre a questão da live. As pessoas muitos professores utilizam o termo, e muitas pessoas também acham que a proposta de intervenção é o grande finale, a cereja do bolo. Então, deixa todas as suas armas, né, os seus melhores recursos para o grande finale. Só que, na verdade, o impacto ele tem que ser causado desde o início. Você não tem que deixar o seu melhor só para o final. Não, você tem que dar o seu melhor já de início. Você já tem que causar impacto, falar para o corretor pegar a sua redação. Pô, essa aqui vale a pena, essa aqui eu vou ler. Isso aqui parece que é boa. Então, não deixa, sabe, para usar a melhor ideia só no final. Não, tente ser bom do início ao fim. Mas se for limitado, né, vamos tentar pelo menos fechar bem.
Então, olha aqui, gente, a proposta de intervenção, como o próprio nome já fala, intervenção, ela tem a ver como uma forma de mudança. O que você pode fazer para mudar aquele cenário, para mudar, para resolver aquela determinada situação que foi colocada. Então, a primeira coisa, na proposta de intervenção, nós temos algumas, quando a gente vai elaborar o textinho da proposta de intervenção, nós temos algumas perguntas a serem respondidas, né? Quem deve fazer? Quem são os responsáveis que podem resolver esse problema? A sociedade? É o governo, né? O governo federal? É o município? Então, você tem que mostrar ali, são entidades, são ONGs, são a escola, a comunidade. Então, você tem que apontar e direcionar quem são as pessoas que poderão ser os agentes dessa mudança. Então, quem é que deve fazer? Depois, o que deve ser feito? O que elas podem fazer para mudar? Como fazer? De que maneira que pode ser feita, né? E por que fazer? Qual é o benefício? Qual é o benefício que essas mudanças que eu estou apresentando como proposta de intervenção vai resolver, vai solucionar o meu problema apresentado? Porque tem muitos alunos que são interessantes, sabe? Eles começam bem, eles introduzem o tema bacana, falam dos problemas, mas no final da proposta de intervenção eles não apresentam a solução. E todo problema carece de solução. Ele carece ali, ele necessita ser resolvido. Então é importante que vocês tenham em mente que essa proposta de intervenção tem que ser algo novo, tem que ser algo que vai mudar. Então, assim, se você vai trabalhar um tema no qual você vai citar, por exemplo, a questão da maioridade penal, né? Há controvérsias se reduz para 16, se permanece com 18. Então, assim, se eu falo, por exemplo, quem é que pode intervir nesse caso? Quem é que pode intervir? Ali, de cara, eu já vou citar que ali tem que haver medidas do Ministério, tem que haver mudança no código, né? No Código Civil, no Código Penal. Então, quem é que pode mudar? Então, ali tem a ver com o quê? Ministério da Justiça, né? Tem a ver com o governo federal. O governo federal também tem quem? Tem os deputados, as leis têm que ser aprovadas, o legislativo, juntamente com o executivo, tem que pensar em leis mais rígidas, né? Porque já existe a lei? Se já existe uma lei, então o que eu posso sugerir? Eu posso sugerir o enrijecimento da lei, né? Então, vamos enrijecer essa lei para o menor que for pego por reincidência, ele é um menor reincidente. Vamos ali, ó, aumentar essa pena, né? Vamos enrijecer essa lei. Então, para quê? Para evitar que esse menor, para que ele pense duas vezes, para evitar que ele cometa novamente esse crime. Então, eu tenho que pensar no que eu vou propor. Porque não adianta eu falar em leis que já existem. Né? Eu não vou, eu cito, pode ser aplicada a lei tal. Tá, a lei tal já tem, ela já é aplicada, mas e daí? É necessário que haja modificações nessa lei? É necessário que o governo intervenha com medidas socioeducativas de outras maneiras? Né? A sociedade civil, ela pode fazer alguma coisa? A família, onde entra o papel da família. Então, tudo isso eu tenho que trabalhar, eu tenho que pensar na minha intervenção, eu tenho que pensar em mudanças, porque não adianta eu citar o que já existe. E acontece, muitos erros que alunos cometem é citar situações que já existem. Se já existe, eu não preciso falar, ela já existe. Então, eu tenho que pensar em algo novo, o que eu posso melhorar. E se eu melhorando, qual é o benefício que isso vai trazer? Né? Então, quando eu penso, por exemplo, no Covid, por exemplo, essas medidas, o distanciamento social, além disso, já está sendo feito. Deve ser implantado o lockdown. Tá, já existe. Já em alguns estados que foi necessário utilizar, já tá existindo isso. Tá, mas além disso, o que mais que eu posso ser feito? Posso fazer o quê? Trabalhar a conscientização do cidadão, né? Já está sendo trabalhada? Não está sendo. Em alguns municípios ainda não. As pessoas não estão levando a sério. Mas, então, tudo isso eu tenho que trabalhar. 5, a pessoa colocou, eu fico bugado. Então, assim, Madison, acho que é Madison, né? Madison, a competência 5 é isso que você tem que entender. Eu vou ter que resolver o problema. Então, quem é que pode resolver esse problema, né?
O que ele tem que ser feito? Como? O que tem que ser feito? Como ele pode ser feito? Né? E, além disso, também, qual é o benefício que ele vai... Por que eu vou fazer isso? Qual é o benefício que ele vai trazer para mim? Então, é exatamente isso que trabalha a competência 5. Então, não adianta você ter um texto todo bacana, bem estruturado, com embasamentos teóricos bacanas, né? Citação, com dados estatísticos, se no final você não conseguir apresentar uma proposta que vai solucionar o problema acima descrito. Você está me ouvindo bem, Patrícia? Sim. Su, deixa eu falar contigo sobre uma coisa também. Tem alguns alunos, né, que colocam, né, como agente alguns ministérios que nem existem mais. Então, também é Que nem importante existem, lembrar exatamente. que quando tem alternância de governo, dá aquela verificada. Olha lá se, não, esse aqui existe ainda, para que você não peque por não saber de algo, entendeu? Então, assim, é uma dica aí para vocês também. Não, o Johnny Atos falou aqui, eu achei engraçado, né? Acho que é Johnny Atos. Uma proposta de intervenção perfeita tem que envolver conscientização e palestra. Você não tem noção a quantidade de alunos que falam, que apresentam como proposta de intervenção só conscientização e palestra, meu querido. Né, Realmente, Patrícia? realmente. Nós temos Mas só aqui. conscientização e palestra não resolve. Não Ele resolve. zoou aqui. Mas isso acontece, viu? Bastante. Muitos alunos colocam conscientização o tempo todo. O Madison, ele colocou anteriormente como não tangenciar o tema, né? A questão do tangenciamento, né? O tangenciamento, nós trabalhamos ele exatamente na competência 3. Quando você seleciona lá, você faz o recorte dos argumentos, você tem que tomar cuidado para você não fugir desse tema. Nós estávamos falando, eu acho que a Patrícia citou mais cedo, nós estávamos falando do Tocantins, não é, Patrícia? Sim. Do Tocantins. Ela citou como exemplo lá o Tocantins, e daí um problema X específico no Tocantins. Só que daí, em vez de falar do Tocantins, ela falou do problema de modo geral e tal, e em momento nenhum citou o Tocantins. Então, ali, houve um tangenciamento do tema. Oi? Ocorre uma generalização, né? Por exemplo, a gente tem um tema que é bem específico, que teve um recorte realmente, por exemplo, voltado à localidade tocantinense, e aí o estudante acaba voltando, né, todo o seu texto para a sociedade, mas em nenhum momento ele lembra, né, que tem esse recorte e esquece de falar do principal. Então ele acabou tangenciando sim o tema. Exatamente. E o tangenciamento do tema e a fuga do tema, eles comprometem a redação, podendo até mesmo levar a nota 0 na redação. Sim. Né? Então, você tem que tomar esse cuidado, que é justamente esse distanciamento. O tangenciamento é você se distanciar e falar de modo generalizado do tema em si. Acho que foi 2018, 2019 foi o cinema, né? 2018 foi a questão da internet, dos dados. Sim. Como é que fala? Mas eu não me recordo agora o termo específico, tem um termo bem específicozinho lá que foi utilizado, que falava, né, de redes sociais e tal, mas na questão dos dados. E muitos alunos, eles falaram somente de redes sociais. Então, assim, todos os textos motivadores, eles falavam da questão dos dados, né, Gente, fugiu agora completamente. Não me recordo agora o termo específico, mas eles deixaram de falar do que eles esperavam mesmo, né? O recorte principal do tema. E daí eles acabaram tangenciando esse tema e foram se distanciando. Manipulação de dados. Isso. Como? Manipulação e controle de dados. Isso, manipulação e controle de dados, exatamente. E daí, quando eles ficaram presos, não sabiam muito o que falar, falavam mais sobre redes sociais e tudo. Lembrando, gente, assim, eu falei com a Patrícia, que as redes sociais, elas
se bem utilizados, ela é uma boa ferramenta para vocês que querem escrever bem, que querem mandar bem na redação. Só que vocês têm que fazer um bom julgamento do que assistir nas redes sociais, do que ler, né? Cuidado com as fake news. Tem muitas e muitas e muitas páginas de professores bacanas que dão dicas, que tem vídeos gravados, videoaulas, que tem canais no YouTube que tem o link na bio. Então, vocês têm que saberem utilizar isso aí de uma forma bacana, fazer um bom uso. De vez em quando é bom esse listinho aí das redes sociais, ficar vendo meme, vídeos engraçados, é bom pra gente, né, até mesmo assim, dar uma espairecida, buscar ali uma válvula de escape, mas não percamos tanto tempo na internet, nas redes sociais com bobeira, tá, gente? Inclusive, fica a dica, né? Nós temos aqui uma das participantes da live, a Bruna Martioli. Ela tem alguns conteúdos no YouTube que falam, né, sobre a esfera do Enem. A Ana citou aqui, né? Ela fez uma pergunta. O título é importante, Su? Então, o título não é... Primeira coisa, título ele não é obrigatório, tá, gente? Primeira coisa. Então, assim, você tem 30 linhas. Você tem 30 linhas para você escrever. Então, 30 linhas para você defender ali uma argumentação sólida, propor apresentar uma proposta de intervenção, é muito restrito, né? Então, quando você coloca o título, ele acaba sendo contado. Então, você tem que prestar atenção se você realmente quer perder uma linha com o título. Para você colocar o título, na verdade, ele é um chama. Se você consegue colocar um título criativo, um título que vai despertar o interesse, você coloque. Né? Porque tem pessoas que conseguem colocar um título bacana, opa, isso aqui parece que é interessante. Mas tem pessoas que simplesmente pegam um tema e colocam como título. E isso não é bacana. Porque já está ali na sua proposta. Então, se você tem dificuldade de escolher de criar um bom título, se você não consegue pensar em algo bacana, nem coloque. Utilize as suas linhas lá para a escrita. Mas se você tem ali uma criatividade bacana, é legal, é interessante. Eu, enquanto professora, já fui corretora de redações, eu acho bacana o aluno que coloca o título, porque ele chama a atenção do corretor. Então, mas ele tem que ser interessante, ele tem que chamar a atenção, ele tem que causar ali um impacto. Como? O título tem que ser explicado com o texto, ele não pode estar ali solto, ele tem que fazer sentido. Exatamente, ele tem que ter uma conexão entre o título e o texto. Porque senão não faz sentido você colocar. Mas que ele chama a atenção, ele chama assim, ele desperta o interesse do leitor. Tanto é que muitas vezes, quando você se depara assim numa livraria com uma seção de livro no qual você não conhece determinado autor, você vai fazer o quê? Você vai ler o título. Você olhou ali o título, se o título te chamar a atenção, você vai fazer o quê? Você vai ler atrás lá para ver do que se trata o livro. Aí você vai resolver se compra ou não compra esse livro para você ler, né? Se você baixa ou não baixa esse livro na internet. Então, assim, o título, ele chama a atenção, ele tem esse poder de chamar a atenção. Ele é importante desde que você consiga conectá-lo com o texto, né? Desde que você consiga colocar um título bacana, que chame a atenção, que desperte o interesse do corretor. Senão, se você acha que seu título é fraco, é melhor nem colocar. Porque tem título, pelo amor de Deus, coloca só por colocar. Para finalizar a nossa live, me perguntaram aqui no WhatsApp sobre como é a estrutura da redação. A gente vai esmiuçar melhor, né? Essa questão da estrutura da redação, na realidade, do tipo dissertativo argumentativo. A gente vai esmiuçar um pouco melhor nas próximas lives, inclusive fica o convite. Mas, assim, se você pode falar com a gente um pouquinho sobre isso? Qual é o impacto da estrutura, né? A Ana colocou ali. Qual é o impacto dessa estrutura dissertativa argumentativa? Como assim? Qual é o impacto? É porque eu não sei o que aconteceu. Eu estava te ouvindo super bem. Agora eu estou te ouvindo bem, bem baixinho. E eu já aumentei o máximo. Qual a importância, né? Alguns alunos me colocaram aqui a pergunta no WhatsApp. Qual é a estrutura desse texto dissertativo argumentativo? Como é que ela se organiza, né? A gente sabe que a introdução... A estrutura, sim, como é que ela é organizada? Primeira coisa, a introdução, onde é apresentado ali a sua tese, né? Você inicia
com a tese e vai ali colocar mais os argumentos nos quais você irá desenvolver, no qual o aluno irá desenvolver ao longo do texto. Então, a estrutura é formada pela introdução, o desenvolvimento e a proposta de intervenção. Lembrando que a proposta de intervenção, ela tem que vir como uma forma de solucionar o problema. Lembrando que dentro dessa proposta de intervenção, você tem que apresentar quem são os agentes que podem provocar essa mudança, né? O que eles devem fazer para que essa mudança aconteça, como e por quê, né? Quais são os benefícios que ela trará, que essa proposta trará para a sociedade, para quem for, para os envolvidos em geral, né? Lembrando que o texto, a dissertação argumentativa, ela tem essa estrutura de introdução, desenvolvimento e proposta de intervenção. Ela deve utilizar uma linguagem pessoal, fazendo uso sempre da norma padrão, né? Não ultrapassando também o limite de linhas que o Enem disponibiliza, que são somente 30 linhas. Para mim é somente, porque eu gosto bastante de escrever. Então, para mim, eu acho muito pouco. Meu Deus, pouco demais. Então, seria isso. A última pergunta, né, a Ana colocou aqui, qual o benefício, né, dessa estrutura para o estudante que vai fazer o Enem? Assim, só fazendo uma ressalva, né, essa questão da proposta de intervenção, o Enem pede, mas tem alguns vestibulares que, na realidade, o último parágrafo, que seria o conclusivo, eles só pedem que você arremate o texto, e não necessariamente traga, né, propostas de intervenção. Então, qual seria o benefício, né, do uso dessa estrutura? Eu acho que, assim, seria realmente a questão de você argumentar, persuadir, exercitar ali essa conversa, né, com o leitor, a fim de expor, né, o que você acredita. Porque, na verdade, quando você pensa na estrutura em si, até falamos mais cedo sobre isso, essa estrutura, o primeiro parágrafo, né, da introdução e os subsequentes do desenvolvimento, ele permite ao corretor observar o conhecimento adquirido, né, conhecimento de mundo e o conhecimento adquirido nos anos escolares desse aluno. Porque ali ele vai mostrar o que ele aprendeu, qual o conhecimento que ele construiu ao longo dos anos de estudo. Mas, na proposta de intervenção, ele vai garantir ali ao corretor conhecer exatamente o posicionamento e as ideias do aluno. Porque ali, quando você pensa na proposta de intervenção, que o aluno vai apresentar a solução, ele vai colocar, ali ele vai deixar um pouquinho da sua identidade, né? Então, ali o corretor vai conhecer um pouco mais do que pensa o aluno. Como é que ele vê, qual é a visão? É uma visão mais limitada ou é uma visão mais ampla para resolver esse problema? Porque quando o Johnny brincou essa questão, que a proposta de intervenção perfeita se dá por meio de conscientização e palestra, você vê ali que um aluno que coloca isso como proposta de intervenção são alunos limitados. São alunos que não conseguem pensar fora da caixinha, que não conseguem pensar em outras medidas mais criativas para solucionar o problema, né? Então, quando o aluno coloca esse tipo de proposta, o corretor vai perceber que ele é um aluno limitado, que ele é um aluno que ele não tem muita criatividade, que ele é um aluno que possui um recurso, um repertório sociocultural não muito amplo, a ponto de sugerir somente conscientização em palestra. Agora, alunos que sugerem criação de novas leis, propõem medidas mais efetivas, medidas mais criativas, o corretor vai perceber que aquele aluno, ele é um aluno que ele tem um repertório sociocultural tão amplo, a ponto de se apropriar de ideias que possibilitam a solução do problema. Então, essa estrutura dissertativa argumentativa permite que o corretor conheça esse aluno, conheça o seu nível sociocultural, conheça o seu nível linguístico e conheça o seu nível de criatividade também. Então, Su, nossa live está chegando ao fim. João tá ali, meu amigo. Obrigada a todos que participaram desse papo. Su, muito obrigada por ter aceito o convite. Nós ficamos muito felizes, né, nós do Calintras, com a sua participação. Eu tenho certeza que esse papo realmente rendeu muito e pôde, né, na realidade, ajudar muitos estudantes que tinham algumas dúvidas. Então, assim, agora eu queria falar com os estudantes que, né, que terça que vem nós nos encontramos, né, nesse IG novamente, falando sobre redação. Nós teremos a presença da professora Verônica, que vai falar sobre, né, a estrutura desse texto dissertativo argumentativo,
falando ali do parágrafo introdutório. Então, a gente também pede a vocês que tirem print aí de algum momento da live e marquem nós do Calintras, participem, comuniquem para os amigos, né? Vão socializando, porque é uma iniciativa muito bacana e a gente trabalha realmente com muito carinho para que tudo dê certo para vocês, né? Na hora de participar do Enem, né? De fazer essa prova que os estudantes tanto anseiam e têm até um pouco de medo. Então, a nossa ideia é ajudar a realmente facilitar a vida de vocês. A senhora tem alguma dica final? Nós temos 1 minuto final, na realidade. Tá. Não, primeiramente eu queria agradecer, né, a vocês pelo convite. Foi uma honra, né, me sentir lisonjeada pelo convite. Agradecer a participação dos meus alunos, que apesar de estarmos afastados em função da pandemia, né, tenho sentido falta de vocês, viu? Apesar das raivas que têm me passado diariamente. E mandar um beijo para os ex-alunos que fizeram questão de participar aqui também. Muitas pessoas queridas que mandaram o e-mail, não tive como falar, né? Apolo, Wesley, Kevin, muitas pessoas aí falaram aí, então queria deixar um beijão para eles e falar para deixar o recadinho que eu tenho, a dica que eu tenho final é que para que você seja um bom escritor, como eu falei, é necessário que você se torne um bom leitor. Crie rotina, crie disciplina, sabe? Tenha o seu local de estudo, coloque horário, todos os dias àquela hora, eu vou tirar um tempo para eu fazer uma redação, para eu estudar as demais disciplinas, porque para você se tornar um bom leitor, um bom escritor, um bom estudante, seja para o Enem, concursos públicos, né, para o que você quiser mesmo, você tem que ter rotina, você tem que ter disciplina e tem que se dedicar. E quando você tem um local apropriado, facilita. Não fique deitado, jogado no sofá, numa rede, na cama. Não estude de qualquer jeito. Porque se você estudar de qualquer jeito, o seu conhecimento vai vir de qualquer jeito também. Né? E a sua nota também vai ser qualquer nota. Então não seja um aluno qualquer, né? Seja um aluno de excelência, estude, se dedique, que o resultado vem. Mas só vem para aqueles que se dedicam, tá, gente? Paty, foi um prazer estar com você. Muito obrigada pelo convite. Tava morrendo de saudade, viu? Um beijo para vocês. Parabéns, Calintras. Vocês beijo. arrasaram. Ó, a Verônica é uma excelente professora. Não percam, viu? Muito boa professora. Beijo. Um beijo. Até, gente. Obrigada por tudo. Foi lindo.